Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 41, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 41. Vamos ler a partir do versículo 33 até o final do capítulo 41, versículo 57. Gênesis 41, a partir do verso 33. A palavra de Deus diz: Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenatepaneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém. Senhor, nós lemos a Tua palavra e há muito mais que o Senhor quer falar conosco essa noite. E nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. Não viemos aqui ouvir doutrinas de homens, nem filosofias do mundo, mas a palavra que procede da Tua boca, que é alimento para nós, meu Deus, que traz direção para mudar a nossa vida. Fala conosco essa noite de maneira poderosa, de modo que nós possamos ser transformados. E eu te peço, ó Deus,
a unção que vem do teu Espírito, tua graça, tua misericórdia sobre a minha vida e a unção para que eu possa ministrar com poder a tua palavra. Que este poder quebre barreiras de entendimento, distrações, para que todos nós possamos aproveitar daquilo que o Senhor quer nos dizer. Eu te peço tua bênção sobre esta ministração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Esse é um texto conhecido, nós até falamos um pouco hoje pela manhã sobre José, como um exemplo de alguém que viveu muitas dificuldades e provas, mas que Deus sempre esteve ao seu lado. E agora, nesse texto que a gente leu, uma parte da história de José é aqui apresentada, e a gente vê como foi agora uma alavancada, né, vamos dizer assim, a carreira de José, ganhando uma posição importante, estando apenas abaixo de Faraó, administrando toda aquela terra naquele momento. E a gente conhece muito bem essa história, né? Isso já foi contado, isso já foi comentado, tudo o que aconteceu, o sonho que foi interpretado por José, e ele teve essa visão de Deus, e também Deus deu a provisão do que ele deveria fazer, poupar durante os 7 anos de abundância para suprir os 7 anos de escassez. Tudo isso a gente conhece. Mas o que eu queria essa noite é que a gente olhasse para esse texto como um exemplo do que Deus faria em Jesus Cristo. Queria fazer uma ligação entre a atitude de José aqui e a atitude de Jesus quando veio ao mundo. Há algumas semelhanças que eu queria que a gente entendesse, porque José representou aqui no texto, para os habitantes de toda a terra, não sei se você percebeu, diz aqui, todo mundo estava com fome e todo mundo foi ao Egito para se abastecer. Então, a provisão de José, aquilo que ele fez, abençoou não só aquela terra, mas abençoou toda a terra ao redor. Todo mundo foi ao Egito em busca de alimento. Podemos dizer então que José foi um tipo de salvador para aquele mundo antigo, não é? Porque através dele, através do que ele fez, todos foram salvos da fome e, consequentemente, salvos da morte. Então, aquela atitude era um prenúncio do que Jesus faria para todos também, trazer salvação, livrar da morte. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. Então, o que Deus fez aqui através de José era um prenúncio do que ele também faria através de Jesus ao enviar seu filho ao mundo, como diz a Bíblia Sagrada, para salvar o mundo. Não para condenar, mas para salvar. Foi exatamente o que fez José naquele ponto, não é? E a generosidade de Deus se revela em ele ter elevado José para salvar também a casa de Israel. Através da vida de José, toda a sua família foi salva. Todos os habitantes do Egito foram salvos de morrer, e todos os habitantes do mundo antigo ali ao redor do Egito também foram salvos. Da mesma maneira, Deus elevou Jesus para salvar todo pecador que olhar para ele. Como diz a Bíblia, lá em João capítulo 3, quando ele mesmo, Jesus, disse que aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando Moisés levantou a serpente no deserto, para que todo aquele que tivesse sido picado por cobra olhasse para a serpente e sarasse, Jesus disse: se da mesma forma olharem para mim, o Filho do Homem que será levantado, aquele que olhar para mim será salvo, será sarado, será curado. Então, a mesma coisa acontece aqui com José. Deus, na sua generosidade, ele eleva José para salvar o mundo inteiro da fome, e também elevou Jesus para salvar o mundo inteiro. Não apenas os judeus, não apenas os da família de Israel, mas toda a terra recebeu salvação. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi só para os judeus, mas para qualquer um. Todo aquele quer dizer qualquer um, em qualquer circunstância, de qualquer país ou região,
em Cristo pode ter a salvação. Exatamente como Deus fez aqui através de José. E outras semelhanças que a gente vê nesse texto. Veja que quando José trouxe a palavra de Deus a Faraó, Faraó, impactado com aquela palavra, reconheceu ser de Deus aquela direção. Ele mesmo, Faraó, que tinha vários deuses, reconheceu que em José havia um Deus que era diferente. E ele reconheceu que José estava sendo inspirado pelo Espírito de Deus. E por causa desse reconhecimento, ele deu autoridade a José. De tal maneira que ele impactou o coração que ele atribui a José toda a autoridade abaixo dele, né, para todo aquele reino, para todo aquele país. Então, José tinha essa autoridade real. Veja o que diz aqui o versículo 55, olha só. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E aí Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, farei. Veja, só por meio de José se poderia chegar à solução. Veja que José está trabalhando aqui como se fosse a mediação entre as pessoas e Faraó. Quando alguém ia direto a Faraó, ele falou: não, fala com José. José que resolve isso aí. Assim a Bíblia diz de Jesus: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus. Só ele é o mediador. Então não se podia ir diretamente a Faraó. Quando acontecia, ele disse: vai a José. O que ele disser é aquilo que você fará. Em João capítulo 14, versículo 6, vamos ler também um texto aqui interessante que mostra que isso também era comum na vida de Jesus. João capítulo 14, versículo número 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o caminho para o Pai passa por Jesus. O caminho para Faraó passava por José. Era José que teria que intermediar aquilo. Então Jesus também se coloca como esse caminho. Apenas algumas semelhanças para nós entendermos o que quero falar. O rei também ordenou, no versículo 55, essa obediência. Ele disse: olha, vai a José e o que ele disser, faça. Ou seja, José, o que ele mandar, você obedeça. Na mesma forma, a Bíblia fala isso a respeito de Jesus. Ainda em João, capítulo 5, veja o versículo 23 do capítulo 5 do Evangelho segundo João. João, capítulo 5, verso 23. A fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, eu não posso dizer que obedeço e honro a Deus, se primeiro não honro ao Filho, a quem Ele enviou. Então, dizer que obedeço a Deus sem obedecer Jesus, isso não é possível. Para obedecer a Deus, eu primeiro obedeço a Jesus. Faraó também, quando as pessoas vinham a ele diretamente, ele disse: não, vão a Jesus, vão a José, perdão, e obedeçam a tudo que ele disser. Quando Jesus fez seu primeiro milagre, né, transformando água em vinho, Maria, sua mãe, também disse para aqueles que estavam ali servindo: ide e fazei tudo o que ele vos disser. O que ele mandar, você faça. Obedeça. Esse é o caminho. Então, José foi colocado também com essa responsabilidade. Outra semelhança, no versículo 56, logo depois em Gênesis 41, diz assim: havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra. Ele abriu os celeiros. Por que ele abriu os celeiros? Quer dizer que ele tinha autoridade sobre os celeiros. Ou ele tinha a chave de todos eles, ou ninguém abria sem ele mandar, né?
Então ele tinha autoridade sobre todos os celeiros. Só José poderia abrir ou ordenar que fossem abertos os celeiros. Estava tudo sob as suas ordens. Vamos voltar lá a João, agora capítulo 3, versículo 35. João capítulo 3, verso 35 diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. José recebeu as chaves de todos os celeiros pela confiança que Faraó depositou nele. Faraó disse: não haverá ninguém maior do que José no Egito, a não ser eu que estou no trono. Abaixo de mim, José é o maior. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então ele entregou toda essa autoridade a ele. Aqui a Bíblia diz também que isso aconteceu. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Jesus é o dono de todas as coisas, porque o Pai tudo confiou em suas mãos. Ele tem as chaves de tudo. Ele tem autoridade sobre tudo. Ele mesmo disse que toda autoridade me foi dada, tanto no céu como sobre a terra. Foi-lhe dada, porque recebeu do Pai toda essa autoridade, como diz o texto aqui para nós. Então veja a semelhança que há naquilo que Deus fez através de José, prenunciando o que Deus faria através de Jesus Cristo. Também ele recebeu toda essa autoridade para poder lidar com os nossos problemas, para poder trazer salvação que nos era necessária, porque estaríamos perdidos sem a presença dele. Tudo isso aconteceu nesse contexto também. E veja, José era a pessoa certa para salvar o povo, abrindo aqueles celeiros. Veja o que diz, voltando lá ao texto em Gênesis 41, o versículo 33 até o 36. Olha só. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. José está dizendo isso para Faraó. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Agora olha o verso 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Ele deu o conselho a Faraó para que ele escolhesse alguém. E Faraó reconheceu que ele mesmo era a pessoa. Por ter recebido toda essa sabedoria da parte de Deus, não haveria outro mais qualificado do que este. Porque o Faraó reconheceu que ele já tinha sido escolhido pelo próprio Deus. Não é você. Deus te abençoou, então é você o homem que precisa fazer isso. Veja o que diz a Bíblia em Hebreus agora, capítulo número 1. Lá no final, na carta aos Hebreus, no capítulo número 1, até o versículo 3, há uma palavra também aqui sobre Jesus, que é muito importante, que às vezes é pouco lida. Veja só, Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Diz a Bíblia que desde a fundação, Jesus tinha já esse propósito definido por Deus, a sua vinda para a salvação, para a redenção. As coisas não acontecem por acaso. Toda a trajetória de José, desde o momento que foi lançado no poço pelos seus irmãos, tudo que ele passou até esse momento foi meticulosamente programado por Deus.
Depois, aqueles irmãos que escarneceram dele viriam a ser salvos por ele. Então, veja, tudo está meticulosamente planejado por Deus. E José foi usado por Deus em toda a plenitude. Veja o que diz também, voltando a Gênesis 41, o versículo 49. Diz assim: assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Ele foi usado por Deus para fazer isso. De tal maneira aconteceu aquilo que ele disse, que a medida estava acima das expectativas. E veja o que a Bíblia fala sobre Jesus em Colossenses. Voltando um pouquinho, em Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo número 19, Colossenses, capítulo 1, verso 19, diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. De quem Deus está falando? De Jesus. Aprove a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude. Plenitude é tudo, tudo de Deus estava ali residindo. Voltando agora ao Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 16. João, capítulo número 1, verso número 16, diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Todos recebemos da plenitude de Jesus e toda a plenitude estava sobre ele. Quando o povo passou fome, foi essa plenitude de Deus sobre a vida de José que fez tudo de forma excelente, que salvou toda aquela população em redor. A mesma coisa aconteceu então com José. E outra coisa interessante a observar no texto é que todos aqueles que tivessem fome podiam ir a José para saciar a sua fome. Voltando ao texto em Gênesis 41, no versículo 55 e 56, diz: sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser, fazei. 56, ele fala assim: havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Todos que tinham fome, então, tiveram que passar pelas mãos de José para poder se alimentar, para poder sobreviver. Toda a fome que estava naquela terra foi saciada por intermédio da provisão trazida por José, segundo a orientação que ele recebeu de Deus. Então, ele abriu os celeiros no tempo certo e os manteve abertos no tempo também determinado. Eram 7 anos de fartura e 7 anos de fome. As coisas se sucederam da forma como Deus havia revelado. E José foi a razão da provisão para todo aquele povo durante o tempo determinado. E enquanto a fome prevaleceu, aqueles celeiros tinham para alimentar as pessoas e todo o faminto precisava vir a José. E aí diz agora o versículo 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então vinha gente de longe em busca de alimento. E também recebiam esse alimento das mãos de quem? De José. Era José o responsável por toda aquela distribuição de alimentos. E todos que vinham a José saíam supridos. Saíam com o necessário para viver, e viveram por causa da provisão que José realizou naquelas terras. O que isso tem a ver com Jesus? Veja agora em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 35. A Bíblia diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim, o que diz? Jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
todos que vêm a Jesus recebem o alimento. Todos que iam a José também saíam com o alimento. Não morriam, eram abençoados, eram supridos. Jesus promete que todo aquele que vier a ele receberá o alimento de modo a nunca mais ter fome. Receberá a água de modo a nunca mais ter sede. Jesus, um suprimento completo das necessidades do ser humano. Então, há uma semelhança aqui entre a história de José e aquilo que Deus fez através de Jesus. Uma analogia, nós chamamos isso de uma analogia. Podemos olhar para a história de José e encontrar um símbolo daquilo que seria feito através de Jesus Cristo. Estas são as semelhanças, mas agora eu queria te falar das diferenças. Existem algumas diferenças nessa história que fazem bastante diferença, mas que ainda aumentam a bênção que nós temos através de Jesus. Porque, como eu disse, José era um símbolo do que de fato aconteceria. Mas nenhum símbolo é mais poderoso do que aquilo que ele simboliza. Dá para entender isso, irmãos? Vou repetir, nenhum símbolo é mais poderoso do que aquilo que ele simboliza. Por exemplo, quando tomamos a ceia aqui na igreja, o que nós temos em mãos? O cálice e o pão. O que é isto? Isto é um símbolo. É um símbolo do quê? Do corpo e do sangue de Cristo. Mas cálice e pão não são mais poderosos do que o verdadeiro sangue e o verdadeiro corpo de Jesus Cristo. Não cremos na transubstanciação, de que há uma transformação desses elementos naturais em algo realmente de Jesus. Cremos que ali está um símbolo, porque o símbolo me faz lembrar. O símbolo me traz coisas à memória, mas o símbolo não substitui aquilo que ele simboliza. Ele apenas aponta na direção, mas ele não pode suplantar aquilo que ele aponta. Então, o corpo e o sangue de Jesus são lembrados através daqueles símbolos, para que nós possamos receber as bênçãos do verdadeiro significado, do que Jesus queria deixar para nós, seu sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Então, a história de José é um símbolo, mas ela não é melhor ou mais perfeita do que a verdade que nós vimos em Jesus. Elas apontavam para Jesus, mas não eram maiores do que Jesus. João Batista nos dá esse exemplo. Ele, como precursor de Jesus, ele apontava para Jesus, ele apresentava Jesus às pessoas, mas quando ele esteve diante de Jesus, ele viu a sua pequenez. Ele diz: eu não sou digno nem de amarrar suas sandálias, e você vem a mim para ser batizado? Ele reconhece, quando ele passa por Jesus com seus discípulos, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos foram atrás de Jesus. Então, veja, o precursor não é maior do que aquele que ele anuncia. Não há nenhum pregador maior do que aquilo que ele prega. Está entendendo isso, irmãos? Então, a história de José é um símbolo. Mas, na verdade, a história de Jesus é ainda muito mais poderosa e significativa do que qualquer coisa que a gente possa ver na vida de José. E eu não sei se você percebeu enquanto eu falava, mas há uma diferença aqui fundamental nessas duas histórias. A Bíblia diz no final do capítulo 41 que José, com as chaves do celeiro, ele vendia o alimento a quem o procurava. Você reparou isso? O alimento era vendido. Quem tinha fome no Egito ia a José e ele vendia o alimento. Quem tinha fome de outras terras ia a José e ele vendia o alimento. Essa já é uma diferença substancial, porque em Cristo, veja o que acontece na Bíblia, em Apocalipse, lá no último capítulo, na última página praticamente da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz: disse-me ainda estas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Perdão, eu li o texto errado. É Apocalipse 21:6. 21:6 diz assim: disse-me ainda,
tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei o quê? De graça, da fonte da água da vida. O suprimento em Cristo é gratuito. Ninguém precisa pagar nada. É só ir a Ele e receber. A história de José simbolizava o ir, simbolizava o poder de Jesus sobre os celeiros, sobre todas as coisas, mas a realidade em Jesus é ainda melhor do que aquilo que o simbolizava. Em Cristo nós recebemos todas as bênçãos de graça. Em Cristo nós recebemos a salvação de graça, o suprimento para a fome, para a sede, de graça. Ninguém precisa pagar nada. Sabe por quê? Porque cereal tem um valor que você pode mensurar e pagar, mas salvação não tem preço. Tem, irmãos? Salvação não tem valor que pague. Vida não tem valor que pague. Cereal pode ser vendido, mas salvação é dada de graça, diz a Bíblia. Agora sim, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 16 e 17, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus faz o convite, é gratuito, e Ele convida a quem quiser. Quem está incluído nesse convite? Qualquer um. Qualquer pessoa. Qual a raça? Qual a origem? Qual a posição econômica ou financeira? Qualquer pessoa. Quem quiser, só há uma questão, o querer. Só há uma questão, a manifestação da vontade livre que Deus deu a todos os homens. Eu quero. Eu quero. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. É assim que funciona com Cristo. Basta querer. Talvez a José as pessoas fossem apenas por necessidade. Preciso, eu vou. Mas Jesus deixa a cargo do homem identificar a sua necessidade. Se você quiser, a água está aqui. Se você quiser, o suprimento está aqui. Se você acredita que precisa, eu tenho para te dar. E é de graça. Você não precisa pagar absolutamente nada por isso. É completamente gratuito. Então, queridos, uma outra diferença também é que José, por mais que tenha juntado por 7 anos nos celeiros, aquilo era um suprimento limitado. Embora tenha dado para os 7 anos de escassez e nada faltou a ninguém, se essa escassez se prolongasse por mais alguns anos, esse suprimento era finito. Ele chegaria um dia ao fim. E uma diferença fundamental é que aquilo que Jesus tem para oferecer não tem fim. É um suprimento inesgotável. Como dizem aí, é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Sempre tem lugar para alguém. Sempre tem lugar para uma alma ferida, sempre tem lugar para alguém sedento, para alguém faminto. Quem chegar e bater, vai receber. Batei e abrir-se-vos-á. Quem bater na porta, a porta se abrirá, e será acolhido, será saciado, será suprido nas suas necessidades, não importa o tempo nem a quantidade de pessoas. É infinito o suprimento que Deus tem para a salvação. Enquanto a salvação estiver oferecida, todos, quem quiser, todo aquele que nele crê, não vai perecer. Só perece quem quer. Só perece quem vê a fonte e não quer tomar dela. Por que não quer? Quem quiser. Então tem aquele que não quer. Concorda? É um querer. Alguns querem, outros não querem.
Mas quem quiser, está disponível, está livre, está à disposição. Há para todos. Não precisa racionar, não precisa economizar. A graça de Deus é infinita. O amor de Deus é infinito. E a salvação está disponível agora e ainda para todo aquele que nele crer e quiser. Basta vir a Ele. Quem quiser, venha a mim e beba. Beba de graça da fonte da água viva. É a oferta que Jesus está fazendo. E para terminar, eu quero ler contigo o texto em Efésios, capítulo número 1, no versículo 3 até o versículo 7, em que a Bíblia diz que todas as coisas estão em Jesus. Efésios 1, do 3 ao 7, Paulo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Veja, esse texto fala de todas as bênçãos, fala da eleição, fala da adoção, fala de toda a graça e de toda a remissão, todo o perdão dos pecados, suprimento eterno, que aquele que chega a Cristo porque quis, recebe de graça o perdão, a salvação e a vida eterna. Por que a vida eterna? Porque você não vai sentir falta mais de nada, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Em Jesus, suprimento inesgotável, todas as coisas nele, está disponível para nós. Amém? Curve a cabeça, vamos orar. Oh Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra e vimos como no Senhor temos tudo que precisamos. Tudo que era necessário recebemos do Senhor. E essa oferta ainda está aberta e de pé. Essa oferta ainda está disponível para todo aquele que quiser vir a Jesus e receber de graça da água da vida para viver eternamente. Obrigado, Jesus, por isso. Há alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Cristo? Alguém que ainda não tenha feito isso? Há alguém que quer se render a Cristo? É uma questão de querer. Como eu disse, se você quiser, venha. Se você quiser, venha e beba. Há um suprimento inesgotável para você. Há alguém? Só levante a mão para mim e a gente vai orar juntos. Não? Amém. Mas vamos agradecer a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós temos sido alimentados por esse suprimento maravilhoso. Obrigado porque o Senhor não nos deixa faltar o pão, não nos deixa faltar a água. No Senhor o suprimento é eterno, porque temos toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Obrigado por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Continua falando ao nosso coração, fortalecendo a nossa fé pela Tua palavra. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Sejas meu universo, quero dar-te só um pouco do meu tempo. Quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo, quero dar-te as palavras como gotas. Quero
Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só a parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, e de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, tudo o que sinto e o que penso, de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Sejas o meu desejo, sejas meu universo, sejas meu universo, sejas meu universo. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto essa noite.